A paz, irmãos. Espero encontrá-los todos bem. Hoje a nossa reflexão está no livro de Lucas, que é a passagem do nascimento de Jesus, quando o anjo fala com os reis magos, né, com os pastores. Está no capítulo 2. Eu vou ler do verso 8 ao verso 15. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor. E eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria. Será para todo o povo. Porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos agora até Belém e vejamos essas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez a saber. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Esse capítulo geralmente ele é bem estudado no período de Natal, quando as pessoas estão mais interessadas em buscar sobre o nascimento de Cristo, entender um pouco mais sobre o nascimento de Jesus. Mas hoje o Senhor me trouxe essa palavra com um versículo, né? Paz na terra, boa vontade para com os homens. E estudando esse capítulo, eu vi que vai muito além disso. Jesus nasceu e no Evangelho de Lucas, Lucas não menciona os presentes que Jesus ganhou, né? Jesus ganhou 3 presentes. Lá no livro de Marcos é mencionado que Jesus ganhou, que os 3 reis magos vieram do Oriente e trouxeram, né? Abriram seus tesouros. Tá no capítulo 2, no versículo 11, ele fala assim: E entrando na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui, na verdade, foram presentes que eles trouxeram para adorar o Senhor. Mas a minha reflexão não está sobre os presentes que o Senhor ganhou. Se bem que aqui o simbolismo são 3 e tem 3 fundamentos. Mas o que eu quero refletir é sobre os presentes que Jesus nos deu, que também foram 3 quando ele nasceu. E que também estão aqui dentro desse texto que nós acabamos de ler. O primeiro, ele fala assim, que está no verso 10. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Essa é a primeira. A boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. O nascimento de Cristo, ele é motivo de grande alegria. E eu não estou falando só da data do nascimento de Cristo. Agora eu estou trazendo para a nossa vida, para a nossa época, para a nossa geração. Quando Jesus nasce em nós, quando nós confessamos o Senhor com a nossa boca, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que Ele é o Filho do Deus vivo, o Senhor nos presenteia com a alegria da salvação, com a alegria do seu Evangelho, a boa nova de grande alegria. Nós recebemos a mensagem do amor de Cristo sobre a nossa vida, a mensagem da salvação das nossas vidas. O Senhor nos presenteia desde quando nós o conhecemos. Aí a segunda mensagem, o segundo presente que Ele nos dá, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Essa paz na terra não é a paz que o mundo tem, não é a paz que nós compramos, não é a paz que nós buscamos. É a paz que somente o Senhor Jesus nos dá, porque Jesus é a paz, Ele é o príncipe da paz. E só quando nós recebemos o Senhor, quando Ele nasce em nós, como nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz, nesse momento nós recebemos a paz do Senhor.
que é a mesma paz que Paulo cita lá na frente, a paz que excede todo entendimento, que nós naturalmente não compreendemos e não vamos entender de forma natural. Mas quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos esse segundo presente. Primeiro é a nossa salvação, garantia que estaremos vivendo a eternidade com o nosso Senhor, na presença do nosso Senhor. E a segunda é a paz na terra. Porque no céu a gente sabe que quando a gente estiver com o Senhor, a gente vai estar na paz, não tem nem como, Jesus é a paz. Mas aqui é a paz na terra, um lugar que tem tribulação, um lugar que jaz no maligno, mas que quando nós temos o Senhor em nós, habitando em nós, nós ganhamos de presente a paz do Senhor em nós, a paz que excede todo entendimento. Jesus nasceu, e Ele que deveria ser presenteado, ser honrado, mas é Ele que faz a opção de nos presentear com presentes que, da forma que os reis magos abriram os tesouros e tiraram para Ele, para ofertar a Ele a mirra, o ouro, o incenso, Ele tira do tesouro dele e nos dá, que é a sua alegria, a sua paz. E aí o terceiro presente que ele fala é glória a Deus nas alturas e paz na terra. E aí o terceiro, boa vontade para com os homens. Essa boa vontade para com os homens é de Deus para conosco. E nada mais é do que a graça salvadora do Senhor Jesus. Porque nós não merecemos nada. E Ele nos presenteia com essa graça que nos salva do nosso pecado. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então nós estamos todos destinados à morte. Mas quando o Senhor vem e nasce em nós, Ele nos dá essa graça de viver na presença do Senhor. Jesus é completo, Jesus é pleno, é a plenitude do Senhor manifestado. Jesus nasceu, Ele nasceu e Ele foi presenteado por aqueles homens, Ele foi adorado por aqueles homens, reverenciado. E é o que nós temos que fazer todos os dias. Todos os dias. Paulo fala que nós temos que colocar a nossa carne, humilhar a nossa carne todos os dias. Mas o Senhor nos presenteia com essa graça. E é com ela que nós temos que dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e Ele nos presenteia com presentes que são verdadeiros tesouros, que não tem dinheiro que paga. Ninguém pode pagar. A graça do Senhor, a alegria do Senhor, ninguém paga. A boa vontade, a paz do Senhor conosco, que há em nós. E é isso a minha reflexão hoje, é que a gente possa todos os dias agradecer ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom e Ele nos ama. E mesmo quando Ele nasce, quando Ele tem que ser presenteado, Ele nos presenteia. Antes mesmo dele receber os presentes, porque aqui foram os anjos que trouxeram as notícias para os reis ainda nem tinham chegado até Belém. Eles ainda estavam esperando, aí nesse momento eles recebem o sinal e eles começam a seguir a estrela. Mas aqui o Senhor já nos presenteia. Há boas novas de grande alegria, a paz na terra e boa vontade para com os homens. Aqui o Senhor não fez acepção de povo, de nação, de cultura, de nada. Aqui o Senhor, Ele nasceu para todos. Há boas novas que será para todo o povo. E assim, e a paz na terra, boa vontade para com os homens. São presentes que o Senhor nos deu. E nós devemos ser gratos ao Senhor por eles, porque são tesouros que o dinheiro nenhum vai pagar. E que nós não temos imensidão do tamanho desse presente. Mas quando a gente está vivendo, quando a gente está passando por ele, quando a gente se abre para sentir a presença do Senhor na nossa vida, nós sentimos e reconhecemos esses presentes. Porque essa boa nova de grande alegria, a gente sabe que a Bíblia está falando do Evangelho de Cristo, que é conhecer o amor de Cristo, é conhecer a Jesus, é conhecer o verdadeiro Deus. E é a alegria, porque Jesus é alegria, Jesus é justiça,
O reino de Deus é justiça, alegria. E tudo isso é o Senhor Jesus em nós. Esse é o nosso primeiro presente. E que nós não nos esqueçamos nunca da paz na terra. Porque o mundo lá fora é difícil, mas nós temos a paz em Deus, que é um presente que nós temos do Senhor Jesus para nós, que vem junto no pacote da nossa salvação. E claro, a boa vontade do Senhor para com os homens, a graça de Deus, que é ela que nos leva ao Senhor Jesus. É por ela que o Senhor perdoa os nossos pecados, pela graça do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que nenhum de nós somos dignos, nenhum somos justos, mas o sangue de Jesus nos justifica, pela graça do Senhor Jesus. Então, que nós possamos entender esses verdadeiros tesouros que o Senhor nos deu, quando Ele veio a essa terra, e que nós tomamos posse, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus é o verdadeiro tesouro, porque Jesus é a palavra, o Evangelho. Jesus é a paz que está na terra. Jesus é a alegria e Jesus é a graça. Receba Jesus, irmãos. Receba Jesus. Receba o tesouro que não tem preço. Que o maior presente de Deus, presente que o mundo não conhece, mas que nós fomos galardoados pelo Pai em receber a seu Filho nessa vida. Somos felizes porque conhecemos a Jesus Cristo. Essa é a minha reflexão. Espero que o Espírito Santo mostre para vocês a verdadeira alegria e que vocês possam sentir essa paz no coração. Fiquem na paz do Senhor, sintam essa alegria e vivam a graça. Vivam, usem, utilizem o tesouro que o Senhor nos deu. Até a próxima.